Glória a Deus, graça e paz. Aqui estamos mais uma vez na nossa série Assim Diz o Senhor. Sou o pastor Paulo Farias, estou aqui em mais uma resposta das nossas escolas dominicais, das nossas escolas bíblicas aos domingos de manhã. E entre uma questão e outra que nos surgem, nós separamos sempre alguma e para estar trazendo para você no nosso canal no YouTube. E sou privilegiado por trazer essa série para você e gostaria do seu comentário, da sua like, do seu compartilhamento, tá bom? E mais deixa aí sua observação no rodapé do vídeo, tá bom? E um comentário também e uma dúvida que tem surgido na mente e no coração das pessoas com relação ao chamado. Muitas pessoas entregam suas vidas para Jesus, muitas pessoas se achegam até a presença de Deus. Mas elas têm uma dúvida muito grande, assim como que, puxa, eu não sei qual é o meu chamado, eu não entendi para que direção eu vou, não sei o que fazer na igreja, não tem algo assim que arde ainda dentro de mim com relação ao que Deus quer para mim, não sei que direção tomar. E assim como diz a palavra do Senhor, no livro de Salmos, Deus ele revela os seus segredos aos filhos, não é isso? Então, nós... Assim como diz a palavra do Senhor, nós ministramos sobre isso, que quanto mais próximo a pessoa está de Deus, quanto mais próximo ela está do Senhor, mais audível, mais claro, de uma maneira mais nítida, ela vai ouvir a voz de Deus, ela vai entender aquilo que Deus tem para as suas vidas. O Senhor não tem filhos prediletos para dar um ministério para um ministério para outro ou para outro, e o mais privilegiado que o outro, ou um aparece mais, um se destaca mais, outros menos, de forma nenhuma. Embora todos os membros do corpo são importantes, apareçam eles ou não, e são úteis para todo o corpo, mas mesmo assim Deus não tem filhos prediletos de forma alguma. Algum teria que aparecer mais, o outro teria que ficar mais no oculto. Isso é notável. Não poderíamos ter todas as pessoas pregando a palavra de Deus em um culto só. Não poderiam ser todos pastores, ou todos os obreiros, todos os ministros, todos de forma nenhuma. Mas Deus usa cada um conforme a sua vontade e também conforme a pessoa tem realmente buscado, a pessoa tem realmente clamado. Então, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, conforme nós vamos nos aproximando do Senhor, aquilo vai ardendo no nosso coração, aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai ardendo. Quando ouvimos uma pregação relacionada a um assunto, quando louvamos a Deus relacionado a algum outro assunto, aquela palavra vai ardendo em nosso coração e automaticamente a nossa intimidade com Deus faz com que nós venhamos a nos aproximar de tudo isso. O nosso contato com Deus, a nossa aproximação do Senhor faz com que nós venhamos a nos achegar mais próximos daquilo que Ele tem para as nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus vai mostrar para cada um de nós. Então, é difícil dizer assim, teu chamado é esse, teu chamado é aquele, vamos fazer um teste aqui a respeito de chamado. Sim, se fazem a respeito de dons, de uma coisa ou outra, mas a respeito de chamado é aquilo que Deus tem colocado no coração. Tanto porque se a pessoa não tem realmente o chamado para aquilo que ela está fazendo, com o tempo ela para, com o tempo ela recua, com o tempo ela volta, ela começa a imaginar que não vale a pena. Então, a única coisa que faz com que a pessoa permaneça na presença de Deus, naquele trabalho, naquela função, naquela atividade, é o chamado. Seja missionário, seja pastor, seja um ministro de louvor, seja um instrumentista, um músico, seja um diácono, a única coisa que faz com que a pessoa permaneça diante do Senhor naquilo que ela está fazendo, realizando na obra de Deus, é o chamado. É quando, por exemplo, muitas vezes ela pensa em desistir, mas lá no íntimo, na mente, no coração, ela sente o coração dela arder, ela sente algo palpitar. Ela entende que, por mais que ela passe por provações, ela entende que vale a pena, porque alguém muito grande chamou para um trabalho muito importante e ela acaba se envolvendo com isso. É como o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo, me sinto prisioneiro do Senhor, estou preso aos pés da cruz de Cristo. E sendo açoitado, sendo esbofeteado, sendo humilhado e muitas vezes se sentindo sozinho até mesmo e desamparado diante dos homens, mas lá no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, mas o que fazia com que esse homem, assim, em um dia cheio de privilégios, em outro dia privilégios zero e debaixo de perseguição, açoite e afronta, né? E muitas pessoas tentando matar, tirar até mesmo a sua própria vida. O que faz com que um homem desse permaneça realmente
nesse caminho? O chamado. O Senhor Jesus chamou ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, aquele foi o encontro que ele teve com Jesus, e Jesus disse para o Ananias, aquele que orou para Paulo, na verdade, e ele disse assim: olha, esse é um vaso escolhido para mim, eu vou usar ele vai perecer por causa da minha palavra, mas eu vou usar ele de uma maneira poderosa, e ele vai pregar aí para os grandes aí. Então, ou seja, mas o chamado fez com que ele permanecesse, senão no meio do caminho, com certeza, ele entenderia que, humanamente falando, não vale a pena. Mas quando o Senhor ele tem um chamado, e ele libera esse chamado, e a pessoa ela ouve esse chamado, entende o chamado, guarda isso no coração, ele entende que depois de tudo isso, depois de tantas lutas, tantas dificuldades, muitas vezes em passando, e tantas tribulações, misturado com vitórias, ele percebe, ele entende que lá na frente ele tem uma coroa para receber, ele tem uma recompensa, ele tem um galardão, e ele vai entender que tudo isso vale a pena, porque aquele que chamou é fiel e justo, e ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Tá bom, querido? E assim diz o Senhor. Eu volto na próxima semana com mais um vídeo, com mais uma gravação de mais uma das dúvidas que nós separamos dos nossos estudos, Escola Bíblica Dominical, e assim diz o Senhor. Pastor Paulo Farias, Igreja Batista Shalom, Vila Helena, espero você. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Deus abençoe.